Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia, mais um pregão de alta para os nossos fundos imobiliários. O índice FIX agora sobe 0,51% a 3.060 pontos. Os últimos dias vêm sendo muito bons aí para o nosso mercado, uma performance bem interessante, especialmente devido à queda na curva de juros. É um assunto que eu já venho citando para vocês há um bom tempinho, que se esses DIs começassem a ceder, a gente poderia ver uma melhora na renda variável. De fato, acabou acontecendo. Quem tinha dinheiro, né, e coragem para comprar um pouquinho mais para baixo, se deu muito bem, já tem ativo subindo aí 5, 10% se a gente pegar aí basicamente uma semana. Então foi uma performance muito boa. Mapa dos ativos, vocês podem ver, todo o segmento indo muito bem hoje. Nenhum dado de grande relevância sendo divulgado. Ontem a gente teve até o mercado bem animado ali, especialmente após uma publicação em relação às eleições, as previsões aí que são feitas, as pesquisas, e o presidente Lula teria ali uma chance menor de ganhar as eleições. E como você sabe, o mercado não é muito fã do nosso presidente, o mercado no geral, devido aí à questão da ausência do cuidado com a dívida pública, e isso acaba pesando no preço dos ativos aí, juros futuros caem, acaba ajudando bastante o nosso mercado. Amanhã que a gente tem alguns dados, mas especialmente acredito que vai ficar aí para o comunicado ali do Fed, a ata do Fed, que a gente vai ver mais detalhes em relação aí à questão de corte ou não de juros nesse curto a médio prazo. É essencial a gente ver os Estados Unidos cortar juros, que isso pode ajudar também aqui no Brasil, para quem sabe essa Selic não subir tanto. Vamos passar por alguns ativos específicos agora, como estão vindo para fechar o pregão. Destaques de altas e de baixas do momento, fatos relevantes que é importante demais o cotista acompanhar, e fechando aí com o assunto dividendos. Eu quero iniciar pelo MXRF11, fundo agora no 0 a 0, R$ 9,03. Foi divulgado ontem, pessoal, o informe mensal do fundo, e eu gosto sempre de passar no informe mensal de fundo de papel, porque você vê a alteração todo santo mês devido a essa marcação a mercado aí, por conta da curva de juros. CRA, CRI, debênture, tudo isso aí você vê a alteração. E olha o que aconteceu aqui com o valor patrimonial por cota do MX. Era R$ 9,01, agora nós temos R$ 9,16. Olha que bela valorização a gente teve aqui. Parece pouco, se você for olhar aí 15 centavos, talvez você tenha achado pouco, mas para um fundo de papel, 1% de valorização já é bastante coisa. Não é comum você ver acontecer o que aconteceu nesses últimos 3, 4 meses. Viu o MX sair de 10 para 9 de patrimonial. Isso sim não é comum. O normal é você ver ali 0,3, 0,4 no mês e olhe lá. Então você vê toda essa volatilidade é uma coisa assim um pouco rara. É por isso que, inclusive, muitos gestores, especialmente aí hedge funds, olharam bastante aumento de posição em fundo imobiliário porque acharam que tinha bastante oportunidade nessas quedas que aconteceram. E olha que em janeiro não tivemos uma queda significativa nos DIs. As quedas estão acontecendo nesse mês de fevereiro, desde o início do mês que a gente começou a ver as coisas melhorarem aí, olhando curva de juros. O Brasil continua o mesmo, a inflação tem tudo para ser acima da meta esse ano. Se vacilar 2026 também vai ser acima da meta, mas os DIs estão caindo porque o Roberto Campos Neto, ou melhor, o Galípolo, na última reunião, ele comentou ali sobre a preocupação em relação à atividade econômica. E os últimos dados vêm mostrando, de fato, uma desaceleração na economia. Então, se você tem juros para baixo, juros futuros para baixo, o que é que acontece com o VP dos ativos? Aumenta. E a gente pode ter aí, especialmente no próximo informe mensal, uma boa valorização, porque os DIs caíram bastante. Acredito que até por isso também a gente tem o mercado performando um pouco melhor. MX aqui teve esses 15 centavos, e acredito que FIINFRA, que mês passado, aliás, uns 2 meses, né, vem pagando ali amortização em vez de rendimento, é bem provável. E eu volto a dizer, isso é no cenário de hoje, dia 18. Se daqui para o final do mês as coisas voltarem a desandar e a curva de juros disparar de novo, aí esquece o que eu falei. Mas se continuar no nível atual, a probabilidade da gente ver crescimento no VP dos fundos de papéis aí, assim como foi o MX de 1, 2, 3%, é grande. E FIINFRA, que como tem ali a distribuição de forma contábil, a marcação das debêntures, acho bastante provável que a gente não veja amortização no próximo mês. Veja rendimentos e alguns podem ter até um bom rendimento caso os gestores resolvam distribuir tudo, porque os DIs, especialmente o de curto prazo, caiu muito aí com essa questão da desaceleração da economia. VGRI. VGRI tem uma notícia aqui bem importante, pessoal, caindo agora 2,96. Na realidade, eu vou juntar aqui uma informação que é VGRI e VGHF. Para quem é membro do canal, fica atento que logo mais já vai ter um conteúdo aí disponível
para citar um pouco mais sobre esse assunto aqui, para comentar um pouco mais, até de forma aberta aí para vocês, sobre esse comunicado do VGRI e o que envolve aí o VGHF, e também uma movimentação que eu fiz com essa história toda. Bom, o que é que acontece? Vamos aqui para o fato relevante rapidinho para vocês entenderem e depois eu comento. VGRI informou ontem, após o fechamento do pregão, em 14 de fevereiro foi aprovado que as obrigações de 113,2 milhões de reais relativas à Ceres Finance, originalmente vencendo em 11 de março do ano corrente, sejam postergadas em 12 meses. Vocês devem lembrar muito bem, pelo menos quem investe no VGRI deve lembrar muito bem que o fundo é mega alavancado. É mega alavancado. Ele deve ter mais ou menos uns 60% de alavancagem para o patrimônio dele. E tinha agora uma obrigação para pagar nesse início de ano, inclusive era essa uma das razões, a principal razão, que iria fazer o rendimento do fundo cair, porque eles têm ali toda essa questão de forma de pagamento, carência e tudo mais. Então, o rendimento iria cair agora, de 15 para quem sabe 12. Só que, olha o que a gestão veio trazer aqui. O pagamento que era para acontecer agora, de 113 milhões de reais, vencendo 11 de março, foi postergado. Os pagamentos de correção de CDI mais 3, originalmente mensais, sejam pagos somente no vencimento e ainda sem alteração na taxa, reduzindo, portanto, a necessidade de caixa do fundo no curto prazo. Por que talvez o mercado está batendo tanto na cota do VGR, já que ele recebeu carência? Porque essa dívida é CDI mais 3. Aí vamos botar para a história da Selic. Selic é a 14,25, que esse seria o cenário mais otimista da história. É pensar numa Selic a 14,25. O cenário base ainda é uma Selic de 15. 15 mais 3 de juros, 18. Todo esse período aqui, 12 meses pagando em torno de 18%, já que a Selic não deve cair tão rápido. Quanto que vai consumir do patrimônio do fundo, toda essa alavancagem aqui? Então, mercado de olho nessa situação aqui de que é uma dívida cara para ele poder pagar e que vai rolar. Era para pagar agora, já que ele não vai pagar, recebeu a carência de 12 meses, vai ficar aí com um custo bastante salgado, pensando aí no médio prazo e, consequentemente, isso pode correr um pouco o patrimônio. Veja ali o BLMG, que teve problema por conta de alavancagem alta, que acabou consumindo bem o patrimônio. O RECT 11 tem aí seus problemas por conta de alavancagem. Então, o histórico de alavancagem não é bom, pessoal, para fundos imobiliários. Uma alavancagem de 10, 15% do patrimônio com um cronograma longo, até que eu acho normal. Mas quando você tem ali 30, 40, 60% de alavancagem, especialmente de curto prazo, fica atento aí, porque esse é um risco muito grande. Bom, e por que o que é que tem a ver essa história do VGRI com o VGHF? Vocês devem lembrar que o VGHF, há um tempo atrás, quando o VGRI fez a IPO, um dos fundos que ancoraram a emissão foi o VGHF. Eles compraram ali em torno dos 3, 4% do patrimônio, não vou me lembrar agora em exato, mas eles fizeram uma aquisição no IPO ali, algo próximo a R$ 10 por cota. Hoje o fundo está 6,88. Então, esse é o primeiro ponto. O VGHF já está tomando a pancada desse valor que eles compraram para o preço atual. Segundo, o VGHF também comprou esse bendito CRI. Ele também tem CRI do VGRI. E se você vai olhar ali na informação do relatório gerencial, tem um CRI com 3,5% do patrimônio dele, CDI mais 3, que vence exatamente agora iria vencer exatamente agora no mês de março. Então, ou é coincidência ou é o mesmo CRI. E se você tem um CRI onde o VGRI está dizendo que recebeu carência de juros, amortização e não vai mudar a taxa, eu acho que isso não é uma notícia nem um pouco boa para o VGHF. Quem não lembra aí da história de alguns outros fundos que não vem ao caso agora citar, de que teve carência de tudo que é coisa por um bom tempo e está rolando aí até agora. Então, o histórico de carência não é muito bom e eu confesso que eu não gostei nem um pouco dessa notícia aqui. Eu acho que fica ruim para o VGI por conta da alavancagem e para o VGHF também eu não acho vantagem. Acho que o fundo pode até ter impacto na receita dele, porque é um CRI que é CDI mais 3 e o CRI pagava mensal. Vamos botar aqui até para o fato relevante mais uma vez. Os pagamentos de correção monetária de CDI mais 3, originalmente mensais, sejam pagos somente no vencimento. Então, o VGHF, eu volto a dizer, se eu não estiver falando besteira, espero que não, né? Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir nos comentários, mas até onde eu consegui entender aqui dessa informação, esse CRI não vai ter renda para o VGHF, somente no vencimento, já que ele não paga de forma contábil, ele distribui de forma lucro-caixa. Então, se ele não vai receber agora, que era originalmente mensal, só vai receber no vencimento, é 3% do patrimônio, 4% que não vai trazer renda no curto prazo. Mais o impacto aí do VGRI caindo, que é algo um pouco ruim também. Então,
eu acho que ninguém ganha nessa história olhando para o cotista, para ser sincero, essa é a sensação que eu fico. Para o cotista do VGRI não é boa notícia, para o cotista do VGHF também não é boa notícia. Não creio que, talvez não seja essa a razão que vai fazer, por exemplo, o VGHF despencar, mas não foi essa uma notícia que eu recebi muito bem quando eu vi essa história de dar carência de tudo e ainda nem aumentar a taxa vai ser a mesma. É uma mãe, meu sonho de consumo era tomar empréstimo no banco e toda vez que for a data de pagar, chega lá e o banco me dá mais carência e eu não precisar me esquentar com isso. É meu sonho de consumo poder fazer uma coisa dessa. E ainda falando sobre esse assunto, pessoal, de carência, vamos aqui ao DEVA 11. DEVA que sobe agora a 1,45. Essa semana também, final de semana passada, vou pedir desculpas para vocês, mas eu não vou me lembrar a data exata. Mas se eu não me engano, foi ontem. Saiu a informação da Assembleia do CRI Xemi, que é um CRI que representa ali mais ou menos 10, 11% do patrimônio dele. Também a gestão deu carência de mais 60 dias. Então, temos aí um ano, acho que mais ou menos um ano que está dando carência para esse devedor. Dá de carência de 60 dias, 90 dias, 30 dias. Aí vai depender de como você interprete. Se você olhar de forma otimista, dá para imaginar que está sendo dado carência de curto prazo, logo é provável que esse devedor pague rápido, ou você pode olhar de forma pessimista de que é em 2 meses, mas todo mês está dando carência. Então já tem um ano nessa carência. Não deu carência de um ano, mas a cada 60 dias dá nova carência. Então vai depender muito de como vocês interprete, mas de qualquer forma, tá aí a notícia para vocês. Um dos CRIs que o DEVA 11 tinha, que eu acho que era bem importante se voltasse a pagar, foi dado carência de mais 60 dias. Vamos esperar lá para o dia 20, se o OneRoad e CRI Hope também vai receber carência aí, que vai ser uma maravilha aí se eles conseguirem carência para continuar investindo, fazendo seus trabalhos e o cotista, infelizmente, com rendimento menor. Bom, deixa eu correr aqui que eu já falei demais. Destaques de altas no momento, pessoal. Nós temos aqui CYCR, 5,4%, CCME 3,87%, TRI 3,12%, BCRI 2,57%, WHGR também e HSF 2,34%. Muito ativo subindo bem. Nas baixas temos Clean, 3,99%, até uma queda expressiva, especialmente aí para o dia de hoje. VGRI agora já 3,53 de queda, acredito que muito pelo assunto que eu passei para vocês. Vtraca 2,66, Exit 1,92, Life 1,63, RBFF caindo aí 1,48. Quando a gente vem aqui para a parte dos Fiagros, GRWA sobe 5,06, BFT 2,69, BTAG sobe 2,59, AGR 2,41, KNCA 2,41 também e BBGO 2,14. Nas baixas nós temos IAGR 2,57, VCRA 0,79, CRA 0,76, IAG 0,64, AGX 0,50 e GCRA 0,30%. Nas ações, até que a gente tem um pregão aí positivo também, não tanto quanto ontem, né? Ontem foi um pregão muito bom. Ibov agora subindo, já virou até para queda, 0,09, chegou a subir em torno de 0,5%. Já virou aí para o 0 a 0, mas nós temos aqui a MOB subindo 3,5%. BB Seguridade divulgou balanço muito forte, sobe e faz máxima histórica, se não me engano, hoje. Minerva sobe 3,43, São Martinho 2,69, Caixa Seguridade vai junto aí com o BB Seguridade, Raizen subindo 2,16. Nas baixas PK 8, Açaí 6, Local Web 4,7, Raia Drogazil 2,94, SLC 2,89 e Fleury caindo aí 2,81%. Vamos passar aqui para a parte dos comunicados. Eu separei para vocês um pequeno trecho do relatório gerencial do GGRC. Esse comunicado deles, pessoal, tem algo bem importante aqui, que é na parte de dividendos. O fundo vem anunciando aí 9,5 centavos para os seus investidores, só que aconteceu uma mudança recentemente aí no portfólio dele, vai acontecer. Em relação ao GGC, foi informado em via fato relevante, após extensas tratativas com o locatário Suzano, não demonstrou interesse em renovar o contrato CD localizado em Campinas. Na mesma data, foi firmado um acordo de desocupação do imóvel, prevendo que a Suzano permanecerá até o término do contrato, que é dia 27 de maio. E, além disso, que, além do pagamento anual dos aluguéis, a locatária fará compensação adicional de 7 milhões de reais. A soma desses valores totalizam 13,2 milhões de reais, equivalente a 10 centavos por cota. E aí, o que é que envolve o dividendo? A parte aqui que eles colocam, considerando a sua localização privilegiada, aqui, em virtude do recebimento desse valor extraordinário e da necessidade do fundo de distribuir no mínimo 95% do lucro caixa no semestre, sabe que os fundos são obrigados, né, a distribuir 95%, estamos revisando o guidance para o primeiro semestre desse ano para o intervalo de 9,5 centavos a 10,5 centavos.
Primeira coisa, pessoal, não é porque o rendimento está subindo, pode ser até que a cota suba, mas não é porque o rendimento está subindo que isso é uma boa notícia. Por quê? Porque eles vão perder esse inquilino. Isso aí é apenas um não recorrente. Quando esse inquilino sair, isso tem um impacto. A questão é que a gestão vai distribuir o mínimo possível, e é o que eles falam aqui. Apesar da necessidade de distribuição, a retenção de 5% durante o ano, somado às reservas acumuladas do fundo, devem ser suficientes para ter impactos mínimos nos rendimentos para o próximo exercício, de 26, mesmo considerando a eventual vacância do CD Campinas. Então, o rendimento vai subir nesse curto prazo por esse não recorrente, mas infelizmente o fundo perde aí um inquilino e um bom inquilino como a Suzano. Agora ficar na expectativa aí se a gestão vai conseguir alocar isso rápido, se alocar seria maravilhoso, e a retenção que eles vão fazer aí pode ajudar um pouco para em 2026 o rendimento não ter muita diferença. XP-CM11 é um fundo da XP Macaé, um fundo já acho que é bem antigo, o XPCA, se não me engano, XPCM, só tem um ativo no portfólio, uma laje corporativa que era inicialmente alugada para Petrobras, se não me falha a memória. E aí eles vêm informar aqui, por meio desta, o mercado celebrou o primeiro termo aditivo de contrato de locação, edifício Corporation Macaé, localizado em Macaé, Rio de Janeiro, com prazo de vigência de 47 meses, a partir de fevereiro de 25. Com a referida alocação, a vacância física do fundo passará de 60 para 58. Então, isso vai acabar ajudando de alguma forma, tanto na redução da despesa do fundo aí com o imóvel, quanto também nesse pequeno aumento de receita. Aqui eles até deixam o impacto da receita 24 primeiros meses, 7 centavos por cota, a partir do 25º mês, no impacto de mais ou menos aí meio centavo por cota. É pouco, mas é como eu disse, você tem uma redução na despesa do fundo por conta da vacância e também aí esse pequeno aumento na receita. É um fundo aí, uma situação um pouquinho mais complicada, né? Especialmente para esse segmento de FIIs aí de lares. Calendário de eventos, ontem nós tivemos o BETW 41 centavos, CPOF anunciou 85, pagamento dia 24, CPUR 13 centavos, MCRE 11 centavos, e hoje a gente teve alguns pagamentos, Blue CPFF 50, IBCR pagou de 92, IRDM 75, IRI 80, RBRF 6 centavos, RBRY 1,5, e a gente fica na expectativa aí, especialmente do XPML11. Se não me engano, o LZR também publica hoje. Caso você seja cotista de algum ativo que divulga aí, após fechamento do pregão, deixa no comentário que assim que eu souber a informação, eu te respondo. Quero fechar aqui o vídeo fazendo aquele convite especial para você que ainda não utiliza o app Grana e tem interesse, especialmente para ter essa tranquilidade aí na parte de imposto de renda, declaração, que a gente vai fazer logo mais, e também aí o ano inteiro na parte de DAF. Como você sabe, investidor de fundo imobiliário precisa se vender com ganho de capital, emitir o DAF e poder fazer o pagamento no mês seguinte. Se você quer ter aí essa tranquilidade, deixar que o Grana resolva para você, calcule e veja se tem pagamento ou não para fazer, se não tem histórico de prejuízo, alguma coisa que possa bater no seu DAF, quer ter essa tranquilidade, link está na descrição do vídeo, comentário é fixado. Utilizando o cupom INVESTIDOR, você vai ter um desconto aí de 25%, tanto no plano Grana IR quanto no Mais Grana. Tem planos mensais e anuais. Eu aconselho para você o plano anual, porque você vai ter aí esse IR mensal, apuração e pagamento. Você vai ter o ano inteiro a tranquilidade na parte aí de DAF. Se tem DAF para pagar, o Grana vai calcular para você. E cuidado para você não ter DAF em atraso aí, porque isso pode acabar te custando um pouco caro. Então dá uma olhada, link está na descrição do vídeo. Você tem ali um período de teste gratuito de alguns benefícios, inclusive o IR do mês, não do histórico, mas você consegue ver no mês se você tem ali IR para pagar ou não. E você pode, utilizando o cupom investidor, ter aí de 50 a 90 reais de desconto. Verifica esse detalhe e lembra também que agora a gente vai ter que declarar imposto de renda. Nas próximas semanas já vai estar disponibilizado o programa da Receita, e aqui no app eles vão te dar o plano Grana IR, te dá o passo a passo para você declarar, e o plano Mais Grana, que é o que inclusive eu utilizo, vai te dar ali o arquivo já pronto para você simplesmente colar dentro do programa da Receita Federal. Então, quer ter tranquilidade em relação à tributação? Baixe o app Grana, linka ali seus dados com a B3 e fique tranquilo em relação aí à parte de tributação. É isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça de deixar o like e até o próximo conteúdo.